Botei aqui, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Isso. Isso é alquimia pura, né? É isso aí. Alquimia pura. Se alguma Isso. reação ocorre, ambas sofrem uma transformação. Exatamente. Ele está esperando, está muito bom. Não sei se Ok. vocês se lembram da transformação do chumbo em ouro. Isso. Não é? Alquimia, né? Alquimia. Ok. Sob efeito do fogo. Do fogo num recipiente chamado tanor. Isso. Tanor, em verdade, significa ventre. Olha que interessante. Beleza, né? Então, é o fogo da transformação vai ocorrer no ventre. Ok. E se vocês lembrarem de que é no abdômen que nós temos maior concentração de energia, os orientais falam muito sobre isso, nós temos os grandes distúrbios emocionais no abdômen, no estômago, no intestino, na vesícula. A medicina explica muito bem isso, né? São as doenças psicossomáticas ou Perfeito. os transtornos somatoformes, antes Muito das bom. doenças. Muito bom, doutor Rubim. Então, vamos prosseguir? Vamos. Por favor. Obrigado. Então, vamos aqui no psiquismo, do livro do Andréia, mais uma vez, lá no livro primeiro, parte 1, capítulo 1. Porque nós estávamos falando dos arquétipos, chamado pelo Jorge André de núcleos em potenciação. Então, ele fala do inconsciente passado, ou arcaico. Diz ele, como o nome está a dizer, seria o campo e arquivos das qualidades adquiridas nas etapas palingenéticas da individualidade. Para quem não sabe, palingênese é sinônimo de reencarnação. Etapas palingenéticas ou etapas reencarnatórias da individualidade do ser. Só relembrando, a individualidade é a árvore e a personalidade é um galho. Então, quando vamos encarnar, há um deslocamento energético da individualidade para compor as características de personalidade. O caráter, os traços de caráter, o temperamento. Isso pertence à individualidade. A individualidade é um todo. A personalidade é um segmento que nós necessitamos no processo encarnatório. Por isso, alguns espíritos afirmam que a reencarnação é um processo homeopático. E é. Temos que resolver devagarzinho. A Joana de Ângeles ela afirma com muita propriedade que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Poxa, mas só? Está de bom tamanho, companheiros. Se a gente conseguir desenvolver a virtude, vamos bater palmas. É encomiástico, ou seja, elogiável. Muitos nem conseguem isso, para não dizer a grande maioria, desenvolver uma virtude. Nós somos açoitados, vergastados pelos condicionamentos. É impressionante isso. Estou lutando contra a minha impaciência. Daqui a pouco eu estou impaciente de novo. Realmente é difícil, é de uma complexidade muito grande a gente dissolver esses núcleos deficientes, deformados, que nós perpetramos ao longo das encarnações malbaratadas. Então, esses arquivos estariam representados por inúmeros vórtices, centros de força, vórtices, energias de específico dinamismo, aos quais denominamos de núcleos em potenciação espirituais. Escolhemos esse termo para acentuar o dinamismo constante dessas fontes, sempre a buscar posições qualitativas. Nossas atitudes, olha o livre-arbítrio aí, elaboradas pela zona física, olha aí, a zona consciente, o ego,
nem sempre são coerentes e, como tal, criam na profundidade psíquica núcleos deficientes. Ficamos aqui a elucubrar núcleos que nós não resolvemos, pelo contrário, ainda criamos uma potencialização em cima desses núcleos através da repetição de atos que não correspondem às leis de Deus. Nos abarrotamos de deficiências, de sombras. Aí vem a dor, né, companheiros? Que se traduz, em linhas gerais, em enfermidades psíquicas, assim como enfermidades orgânicas. Muitas vezes precisamos do leito de dor para a reflexão de nossas realidades. Ou precisamos daquele minutinho final, como nos recomenda São Luís, não devemos abreviar a vida por um minuto que seja, porque pode ser o grande salto do espírito para futuras encarnações, por isso valorizamos a vida sobremaneira. Isso é maravilhoso. Nós, espíritas, defendendo a vida, a valorização da vida. Está aí em voga aí essa questão do aborto, que isso é deplorável. Deplorável. Como agora recentemente na Argentina. Falta entendimento também, né, companheiros? Nós estamos aqui para julgar a ignorância do ser humano diante de uma realidade muito maior. No inconsciente passado ou arcaico, diz o Andréia, estaria inserida em cada ser a sua história. Eu digo, a enciclopédia. Cada um carrega a sua enciclopédia, que não é a Barça, nem a Delta Larousse. É a enciclopédia de vida. É a história da humanidade. Jung estudou com zelo as revelações que certos indivíduos mostravam a respeito de fatos mais ligados ao passado do que ao presente, e que só poderiam ser explicados pela existência das vivências pretéritas. Reencarnação. Continuando aqui, eu estou aqui com o computador do lado, porque tem uma faixa aqui, como eu disse agora há pouco, que ela obstrui, porque o slide, às vezes, ele é comprido, né? Então, também devemos considerar a existência da coletividade, como foi dito agora há pouco, no estofo do inconsciente passado. Quando as experiências absorvidas pelos seres são semelhantes e, principalmente, relacionadas aos mesmos eventos vivenciais, onde os laços familiares, de raça, encontram-se a miúde comprometidos. É dentro desse parâmetro que consideramos o fator coletividade na organização psíquica de cada indivíduo. Não tem como separarmos, companheiros. Não pode haver um fracionamento da humanidade, que de alguma forma já nos contactamos, e de nós, com a nossa coletividade, com as inúmeras reencarnações, com os nossos trânsitos no mundo espiritual, como isso é frequente, nossos sonhos, aquilo que aflora, que foi do passado, o simbolismo dos sonhos, muitas vezes terríveis, que vêm sob a forma de pesadelos. Essa é a nossa constituição. Voltando a Jung, no livro O Arquétipo Inconsciente Coletivo, no 3º capítulo, ele nos diz, eu acho isso maravilhoso, não se trata, portanto, de ideias herdadas. Olhe a visão desse homem. Não é o que herdamos de nossos pais, embora tenha seu colorido, mas de suas possibilidades.
Onde estão essas possibilidades? As possibilidades quânticas, de experienciações. Isso é que compõe, em verdade, a nossa herança. Herdamos de nós mesmos, daquilo que, em verdade, experienciamos. Existem aí o somatório com o que aprendemos de nossos pais, as nossas ligações cromossomiais? Sim, sem dúvida. Não podemos nos abster dessas ideias. A epigenética fala sobre isso. Mas tudo, em verdade, é a composição do que herdamos e daquilo que herdamos de nós mesmos. Possibilidades. Não se trata também de heranças individuais, mas gerais. Olha como Jung coloca geral. Reencarnação. Era um homem fantástico, com devido respeito aos demais. Como se pode verificar pela ocorrência universal dos arquétipos. Então, os materialistas têm um enfoque muito limitado, muito obtuso, muito acanhado. Nós já ampliamos isso pela visão reencarnacionista que temos. A função da psicologia analítica junguiana, por isso que quando eu falo do nosso trabalho, eu cito a psicologia analítica de Jung, a psicologia transpessoal da Joana, espiritual, e a psiquiatria espiritual de Jorge Andréa. É realmente um casamento perfeito para as nossas compreensões. Então, a função da psicologia analítica é atender às necessidades. Nós estamos voltando agora com Joana, viu? Está aqui o livrinho aqui do lado, para a gente não se esquecer. É atender às necessidades profundas do ser humano, procurando despertá-lo para a sua realidade transcendental, espiritual, trabalhando-lhe os valores nobres adormecidos, latentes, embrionados, que foram semeados pela benevolência suprema do Pai que nos criou. O amantíssimo Pai. Tudo está adormecido. Mediante os quais eu volto mais cedo. Mediante os quais consegue identificar-se realmente com a vida, libertando-se de todas e quaisquer manifestações do sofrimento, sob qual disfarce se apresente. O que está disfarçado torna-se evidente. Essa é o nosso objetivo quando falamos da verdade. Precisamos buscar a nossa verdade para a libertação. A libertação é isto, nos libertarmos dessas cadeias que nos prendem. Joana usa o ergástulo, a enxovia, a prisão. As criaturas estão aprisionadas em si mesmas, em seus padrões deficientes, chamamos de padrão de poder. O ser humano normalmente se intitula poderoso, eu posso, eu consigo, eu faço. Leia do engano, companheiros. Então precisa realmente desse trabalho, porque tudo isso gera sofrimento, sob a forma de psicopatologias ou doenças orgânicas. A busca da saúde, portanto, de Joana de Ângeles, é essencial. Ela fala aqui de saúde integral ao ser humano, em razão do anseio pelo bem-estar, que lhe amplia os horizontes do entendimento. Olha aí a razão, o poder da razão. Eu tenho numa palestra minha um estudo magnífico do autocontrole, de um cientista novinho, nos mostrando, através de ressonância magnética, o poder que nós temos, racional, de compreender
aquele momento de estresse que estamos passando, de ansiedade. A partir do momento que eu compreendo, eu minimizo, eu esmaeço aquela ansiedade que me domina, para não perder o controle. Nós temos esse poder do autocontrole. É um poder cerebral, lógico, é um poder espiritual, sobretudo. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que começar a buscar em nossos cérebros os caminhos, porque são os caminhos espirituais, indiscutivelmente. Então, esse bem-estar que amplia esse horizonte, a alegria da finalidade da vida. Quando eu digo que eu estou alegre com essa pandemia, as pessoas, meu Deus, que absurdo! Eu falei, não, eu estou alegre porque a pandemia ela veio para sacudir. E se as criaturas não acordarem a este abalo, virão outros. Estão aí as variantes. Estão aí os vírus mutados. Eu tenho uma concepção, que eu já fiz isso em palestra, que esse vírus não foi criado em laboratório, isso é matéria mental que nós absorvemos, respeitando a lei de afinidade. André Luiz fala sobre isso no livro Libertação. A mãe inoculando vírus fluídicos no filho pelo apego, pela culpa que ela carregava. Ela desencarnada e o filho encarnado. Tem um processo obsessivo. Fica a pergunta, será que os obsessores não estão inoculando vírus fluídicos em nós? E mais aquilo que absorvemos, que está na nossa atmosfera, na psicosfera, a matéria mental deficiente, os vibriões psíquicos, as bactérias mentais, os miasmas pestilenciais, isso cumpre tudo a lei de afinidade, a lei de atração. E quando entra no corpo, se a mãe inoculou o vírus fluídico, o que acontece? A ação da nossa energia densa, ectoplasmática, materializa esses vírus. Eu acho que isso é extremamente viável. Eu queria ter apresentado isso no Mednesp, mas, lamentavelmente, isso não aconteceu por conta da pandemia. Mas é uma teoria extremamente válida porque ela é baseada na doutrina espírita. Então, esse bem-estar, essa alegria, essas virtudes, então são os momentos desses pilares diante da pandemia, diante de qualquer adversidade, contrariedade, trabalharmos as virtudes. Quais seriam elas? Eu costumo dizer que se apoia em 4 virtudes necessárias. Primeira, a resignação. Segundo, a paciência. Terceiro, a esperança. E a 4ª virtude, a fé. Então, isso é uma cadeia. Quanto mais fé, mais resignação, mais esperança, mais paciência. São os 4 pilares que temos que trabalhar com afinco. Isso nos leva à alegria. Neurocientificamente, isso está comprovado, meus irmãos. Já foi comprovado que as virtudes ativam o circuito da recompensa no derramamento de substâncias altamente felicitadoras, como a dopamina, a serotonina. Felicidade está em nós. E a gente tem que entender como mobilizar essa felicidade. Quando Jesus falou, a felicidade não está neste mundo, não é outro orbe. É esse mundo caótico, obsoleto que vivemos. Não está nesse mundo realmente. Agora, está no mundo daquele que se resigna, daquele que se pacienta, daquele esperançoso, daquele que tem a fé em desenvolvimento, a fé raciocinada, inquebrantável, que encara a razão em quaisquer épocas da humanidade, nos fala Allan Kardec. Então, vamos ampliando esses horizontes de compreensão em torno dos objetivos que lhe dizem respeito e das possibilidades de tornar a existência terrestre apetecida
e rica de bênçãos. Que maravilha! Emocionante isso. Tornar a existência terrena, por mais que ela seja negativa, as vicissitudes, as desventuras, não, tudo passa, tudo passará. É um momento de transição, é o momento da seleção, é o momento das escolhas. Quais as fileiras vamos escolher? Nós queremos as fileiras do Cristo. Para isso temos que cumprir as leis exaradas, axiomáticas que Jesus nos trouxe, para ter uma existência rica e apetecida de bênçãos. Nesse sentido, nos fala Joana, o equilíbrio mente, corpo, emoção é essencial, favorecendo-o com a harmonia defluente das aquisições diárias sobre os conflitos e diluição deles. Por isso eu destaquei aqui diluição, que é uma conduta psicológica. Nós não vamos tirar a ansiedade e botar a paz. Nós vamos integrar a ansiedade com paz e, a partir da integração desses opostos, como diz o Jung, a vida nasce da discriminação dos opostos, o atrito. E aí, então, lentamente, a passo e passo, gradativamente, paulatinamente, fazendo aqui uma homenagem a Paulo. A palavra paulatinamente veio de Paulo, significa devagar, como ele fez, andando nas suas andanças. Grande Paulo. E aí, então, vamos diluindo. Vamos precisar, companheiros, de muitas encarnações ainda. Quiçá aqui na Terra, já num planeta de regeneração. O Jorge André ele falava, vocês devem se lembrar disso, que ele dizia: eu quero voltar para a Terra porque eu já conheço o jeitão do planeta. A gente já conhece o jeitão do planeta. Quem sabe voltar para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Com a Nádia novinha reencarnada, como presidente do ICEB. César Reis, não. César Reis, acho que ainda vai estar no mundo espiritual. Pois é. Então, a diluição deles mediante aqui a essência, aceitação dos sentimentos em perfeita identificação com o self. A nossa realidade, a nossa verdade. Então, diz aqui Joana, a verdade a que nos referimos não tem conotação religiosa ancestral, mística ou castradora, como sempre foi, que impede a vivência das funções orgânicas da vida humana, sob justificações sofistas e propostas masoquistas. Vamos lembrar aqui do sofístico, né? Que é algo aparente, mas não real, como fala, né? A Nádia deve saber muito bem, Aristóteles, falando do sofisma, que aparenta algo, mas não é real. Então, justificações sofistas que fogem à realidade, à verdade, e propostas masoquistas, como as religiões, e algumas delas ainda vigentes, promovem na atualidade. O ser humano, na sua constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, sempre a bendita consciência, que é a emanação do divino pensamento. A consciência que está lá encravada, as leis de Deus, no inconsciente puro, no uno, no qual se encontram arquivadas as leis de Deus.
Claro, de acordo com seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas dentro da evolução da criatura, do seu psiquismo, da sua inteligência, para depois ter o progresso moral, de forma que se transforme em conhecimento e sentimento, o conhecer e o sentir, asas da sabedoria, o lado intelectual e o lado moral, conhecimento e sentimento, as asas da sabedoria, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. Referimos-nos, desse modo, à verdade, que filosoficamente tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias nem de locais, que flui do uno. Lembram-se de Plotino, do uno, conforme o multimilenário conceito também hinduísta. Deus, desse modo, na visão moderna do espiritismo, desumanizado e não humanizado. O antropomorfismo, não, Deus desumanizado, tirado da cruz, transcendente, quanto imanente, a inseparabilidade da essência que nos constitui. É a verdade absoluta que atingiremos, companheiros, ao longo do processo evolutivo, que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral, por que não infinita ascensão moral? Não temos como avaliar isso. Chegaremos ao apogeu, sim, como Jesus chegou. Mas não temos como ainda nos defrontar com essa realidade. Por outro lado, a sua representação psicológica é facilmente detectada como a plenitude, a harmonia, o chamado estado luminoso integral, estado espiritual, evoluído. Agora, temos que entender o que é o luminoso. É um termo junguiano. Vamos nele. Psicologia e religião, Carl Gustav Jung. A autonomia do inconsciente, o luminoso. O que é o luminoso? Eu tenho que passar aqui, como disse, né? Porque a barra está impedindo. Eu gostaria de deixar bem claro que, com o termo religião, não me refiro a uma determinada profissão de fé religiosa. A verdade, porém, diz ele, é que toda confissão religiosa, por um lado, se funda originalmente na experiência do luminoso, do espiritual. Por isso falamos de espiritualidade e não de religião. Certa feita, numa reunião aqui em Nova Friburgo, Paulo César Frutuoso fazia-nos uma palestra muito interessante, e o pai na mesa psicografando. Seu Eduardo, que eu conheci, pessoa muito querida, muito amável. Numa dessas palestras do Frutuoso, que ele vinha todo ano aqui, seu Eduardo me falou: Henrique, aqui neste momento encontram-se espíritos umbandistas, evangélicos, católicos, espíritas e de outros segmentos. Você, Henrique, eu já tinha feito a prece e eu fiquei emocionado com isso, que realmente foi uma prece que eu fiz muito emocionada. Você foi inspirado por Dom Helder Câmara, o arcebispo lá de Pernambuco. E o recado que mandaram para nós e para ti é que no mundo espiritual não existe religião. No mundo espiritual, a religião é Deus.
Nós ainda precisamos da religião. No mundo espiritual não existe isso. E realmente, estamos caminhando aí por uma visão de alianças ecumênica, onde certamente prevalecerá os postulados básicos da doutrina espírita, os 5 postulados. Isso é indiscutível pela própria evolução do homem. Então, a verdade é que toda confissão religiosa, por um lado, se funda nessa experiência do luminoso, e, por outro, na pistis, que é a fidelidade, a lealdade, na fé e na confiança em relação a uma determinada experiência de caráter luminoso, espiritual, e na mudança de consciência que daí resulta. Mudança de consciência, despertar da consciência. Vamos lembrar de Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos que o Cristo te alumiará. Despertar da consciência. Sair da inércia. Sair da letargia para uma nova visão, uma amplitude. E praticamente, companheiros, estamos encerrando a nossa apresentação, cumprindo o horário. Diz aqui o nosso querido Jung, um dos exemplos mais frisantes neste sentido é a conversão de Paulo. Poderíamos, portanto, dizer que o termo religião designa a atitude particular de uma consciência transformada pela experiência do espiritual, do luminoso. Portanto, meus queridos companheiros, encerramos com chave de ouro. Ainda teríamos mais coisas para apresentar dentro deste capítulo. Mas nós vamos ter aí, todo mês, sábados muito interessantes para ampliarmos os nossos estudos, para que os corações sôfregos possam se acalmar, se tranquilizar, se apacentar, porque esta doutrina, essencialmente, ela é redentora e é o consolador prometido por Jesus. Eu rogarei ao Pai, e ele lhes enviará outro consolador, que relembrará meus ensinamentos e trazer novas lições. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por fazer parte desta família icebiana. É uma família icebiana, onde estamos interligados pelos laços da amizade, do sentimento e principalmente do amor. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Nós sempre aplaudimos as pessoas. Vamos aplaudir agora, né? A gente sempre. Vamos. Já. Nós temos ainda, doutor Rubim, está sendo pedido aí, qual é a sua especialidade médica? O senhor pode dizer isso para a gente? Eu sou clínico geral de formação. Hoje faço medicina do trabalho, não estou mais clinicando, me aposentei. Sou terapeuta de vida passada, que eu aprendi aí no Rio, na escola do Milton Menezes, Henrique Fernandes, Bellini e outros companheiros, pai da Tatiane, né, que está entre nós no Instituto. Isso. E fiz também todos os cursos de florais e trabalho muito com essa questão da psicoterapia, fazendo um pouca regressão e trabalhando mais a consciência das criaturas. Então, a minha formação é uma formação médica e psicoterápica e espírita. Eu acho que isso forma um tríplice aspecto extremamente satisfatório. Muito bom. E a gente vê isso claramente nas suas falas, né? Muito bom. Um ser humano muito especial. Queria fazer aqui o agradecimento pela presença da Gabriela Azevedo, do Centro Espírita Irmã Rosa, de Niterói, do Marcelo Almeida, também aqui de Niterói, do Marcos da Silva, de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, e do Centro Espírita A Caminho da Luz, do bairro do Colégio, aqui no Rio de Janeiro. Nos honram muito com suas presenças, enriquecem, né, o nosso trabalho. Ficamos felizes de tê-los, não apenas agora, mas sempre, se Deus quiser. Bom, muito obrigado. Já anunciamos
as atividades da semana que vem, não é? Nós vamos recordar aí que nós temos a doutora Rosa Rita Martins, que vai nos falar sobre as insuficiências. Realmente a letra é muito pequena, eu não consigo enxergar, né? Visão médico-espírita e insuficiências da... Eficiências, César. Deficiências intelectuais na visão médico-espírita. Isso. Em seguida, o doutor Jorge Pio. As leis divinas. O nível ético, as leis divinas. A Paula vai ler, né? A Paula está lendo aqui para mim, porque eu não consigo enxergar, desculpe. Mas isso é da idade, mas está tudo bem, né? Graças a Deus, está tudo bem. Vamos, então, nos preparando para o encerramento, com a nossa gratidão imensa, aí, essa maratona, né? Verdadeira maratona aí do nosso... César, nós temos ainda 1 minuto aí para eu fazer uma consideração aqui a respeito do que o... Sim, claro. Só queria dizer que o nosso Saulo, o nosso companheiro, que é o vice-presidente do ICEB, né, está aproveitando o ímpeto, né, dos esperantistas, né, está traduzindo algumas frases e colocadas aí, vou depois passar para todos em Esperanto, né, frases lindas, maravilhosas, em Esperanto, viu? Vou passar para todos aí depois. Nádia, a palavra é sua para encerrar o nosso trabalho. Não, eu queria... O Rubim, que foi uma coisa tão rica, que você abriu um leque tão especial, tão amplo, de categorias, de linhagens, né, de ideias. Quando você falou, me interessa muito essa questão dos vibriões que você referiu, não só está lá nas fronteiras da loucura, mas, inclusive, falei sobre isso numa palestra. O André Luiz, em Libertação, o Druso fala sobre isso, Os Mensageiros também fala. Eu achei muito interessante você falar na normose. Aqui vou fazer uma propaganda da revista, nós depois vamos vender a preços módicos uns exemplares que nós temos das revistas, da revista Cultura Espírita, e eu escrevi sobre normose em uma dessas edições, e principalmente o doutor Hernandes Sampaio escreveu sobre a psiconeuroendocrinoimunologia, que você também citou, não com esse nome, mas citou com essa... isso é um campo, né, modernamente instituído. E gostei muito do Kant, que você falou do luminoso. Aliás, achei interessante, Rubim, que o Jung... ele seguiu um pouco o Hegel, quando ele fala na dialética dos contrários, que você enfatizou bastante, né? E também do luminoso. Muito interessante o nosso querido Jung. Então, Nádia, Oi. tive a honra de ir à casa dele, lá em Zurique, Sim. quando eu fui lá fazer uma apresentação em algumas casas espíritas, lá na Suíça. E na minha última viagem eu fui na casa dele e fiquei emocionadíssimo, né? Com o piano, com a mesa central. Eu só não consegui ver a torre. Torre, porque... não. Oi? A torre, não, é o que eu ia perguntar. Não, a torre, interessante, porque a torre que foi feita, eu nem fui lá em cima, ela foi comandada pela esposa e pelo arquiteto, não satisfazendo o Jung. Aí ele fez a torre num outro lugar. Sim. Né? Ele fez a torre onde ele se concentrava, onde ele fazia o mergulho no inconsciente, mas eu não conseguia achar essa torre. Eu procurei lá com as pessoas que estavam me acompanhando, mas não achei essa torre. Interessante, mas eu fui na casa dele. Quando voltarmos lá, nós vamos lá. Vamos, com certeza. Será um prazer. Isso. Então, alguém tem mais alguma coisa para falar? Para observar, além de agradecermos... Eu preciso sair da reunião, que eu tenho uma outra agora, lá com o SERJ, vou ter que passar para lá. Vou agradecer. Tá? Você encerra, tá, Isso. Nádia? A Isso. prece final e a Cristina vai fechar depois toda a reunião. Muito obrigado a todos, muita paz. Vá com Deus, César. Fica com Deus, César. Isso. Alguém tem mais alguma observação para o Rubim ou para qualquer outro companheiro sobre qualquer outro tema? Nádia, eu queria te fazer uma pergunta. Diga.
Pode ser? Sim. Eu vou até pegar aqui, que está aqui em cima. Como eu fiquei muito entusiasmado com a tua palestra, realmente você fez uma excursão na filosofia, eu me lembrei que eu tenho um livro aqui que eu comprei há muito tempo e não ainda consegui lê-lo. E eu queria saber a sua opinião, o que você acha dos filósofos de José Herculano Pires. O Herculano é uma referência maravilhosa no pensamento brasileiro. Ele tem livros maravilhosos. Ele também traduziu algumas obras nossas que caíram em domínio público, né? As obras da codificação. E eu acho qualquer coisa do Herculano é de alto nível, é de alta qualidade. Aliás, eu estou querendo trazer a filha do Herculano para falar sobre o pensamento dele aqui no ICEB. Se Deus quiser, vamos chamar a nossa querida Heloísa. Heloísa, exatamente. Você está muito, muito bem servido com esse livro também. Muito obrigado. Adorei saber que você tem o Herculano aí, hein? Tenho quase todos os livros dele. Isso, pois é. Dele e do Hermínio Miranda. Pois é, outro, né? É outro. Né? São dois grandes criaturas, e eu acho, sabe o que eu acho interessante? É que são duas sólidas, potentes culturas, né? Porque são culturas muito sólidas, esses dois, né? Do Hermínio e do Herculano. E eles passaram, como grandes pensadores, ficaram na deles. Eles não fizeram muitas entrevistas, muitas aparições e tal. Aliás, o Hermínio tinha pavor de falar, ele não queria falar, Verdade. não queria falar na rádio, nada, né? Ele não gostava de falar, não. Não, mas escreveu esplendidamente, né? Como também o Herculano. Mas beleza. Vamos aguardar que a Heloísa venha aqui para falar sobre ele. Alguém tem mais alguma observação para fazer? Eu gostaria, sim. Diga, Hilda. Então, Rubinho, é uma curiosidade minha, você já deve ter falado isso em outras oportunidades, mas eu acho que eu não fixei ainda, né? Com relação às sombras e às conquistas que nós vamos retendo em nós, fica no perispírito e depois isso vai, ao longo do tempo, passando para o self, ou eu não consigo entender essa engrenagem, sabe? Essa conexão. Bela pergunta, Hilda. A coisa não funciona como se fosse uma matemática, algo assim compartimentalizado. Primeiro eu vou iluminar o perispírito para depois iluminar o espírito. Não, querida, é um conjunto. Né? Nós somos o ser nosso é de totalidade. A partir do momento que nós estamos nos iluminando, quem está iluminando? É o espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que escolhe. Automaticamente haverá iluminação perispirítica. E também física. Porque nós temos, quando eu falo do desdobramento, isso é um trabalho meu, o desdobramento do perispírito, aflorando as memórias, o espírito também se desdobra. O que é o pensamento do espírito? São ondas eletromagnéticas, repleta de dobras. Né? São as ondas, frequência, velocidade. E nós vamos encontrar isso no corpo, principalmente nas mitocôndrias. Se você pegar a estrutura da mitocôndria, você vai ver que a mitocôndria é repleta de cristas. E as cristas são como ondas eletromagnéticas e dobras perispiríticas, onde estão os grânulos, onde estão as nossas memórias, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, tudo funciona em conjunto. E não iluminar o perispírito para iluminar o espírito, ou o espírito para iluminar... Não, é um conjunto. Entendeu? Tudo funciona